O que vocês acham que um gerador, um transformador e um motor podem ter em comum? Tudo começa com a ideia de que uma corrente elétrica produz campo magnético. Será então que podemos pensar que o inverso é verdadeiro? Será que um campo magnético pode produzir uma corrente elétrica? Vamos descobrir? Começa com a Lei de Faraday. Michael Faraday, físico e químico britânico, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, é um dos primeiros a estudar as conexões entre eletricidade e magnetismo. Em 1831, Faraday descobre a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. A lei de Faraday diz o seguinte: a variação do fluxo magnético produz corrente elétrica através de um circuito fechado. O fluxo magnético é definido como a quantidade de linhas de campo que atravessam uma dada área. A diferença de potencial ou tensão induzida gerada pela variação do fluxo magnético corresponde à seguinte equação. Bom, eu considero que nesses três equipamentos, o motor, o gerador e o transformador, os dois principais temas de pesquisa e de desenvolvimento são a questão da eficiência energética, que é um tema ligado à sustentabilidade, e a questão da controlabilidade, que é um tema ligado mais à robótica. Pelo lado da eficiência energética, se procura construir equipamentos cada vez mais eficientes, ou seja, que tenham um rendimento alto. Então, pesquisem novos materiais e novos equipamentos que possam produzir o mesmo efeito com mais eficiência. Do lado da automação, da robótica, eu vou dar dois exemplos. O exemplo de um trem. Um trem, por exemplo, ele tem um motor que precisa ter velocidade variável e controlável. Nós precisamos subir no trem, ele acelera, adquire velocidade e para novamente. Um relógio tem um motor que não pode ter velocidade variável, que é chamado motor síncrono. Esses dois exemplos mostram o tanto que se procura desenvolver como técnica de controle. Os trens têm uma outra aplicação interessante, que é o motor linear, também um tema de pesquisa muito importante. O que é o motor linear? É um motor que, ao invés de girar, de ter um movimento de rotação, ele já tem um movimento de translação. Então, ele já está pronto, digamos, para o trem. Isso vai a favor também da eficiência energética, porque você tem uma etapa a menos no processo. Você não precisa converter o giro em velocidade de translação. Robótica, talvez seja o tema mais sofisticado do controle. Nós podemos construir robôs parecidos com seres humanos, né? Como podemos utilizar robôs para automação de um processo industrial, de um processo fabril, também são chamados de robôs. Nesse caso, os motores têm que ter um alto grau de controle. Dou o exemplo da indústria automobilística, que boa parte do seu processo de fabricação conta com robôs para fazer solda de componentes, por exemplo. Para visualizarmos o efeito da lei de Faraday, vamos descobrir como funciona cada um destes dispositivos: gerador, transformador e motor. Vamos começar pelo gerador. Uhul! Gerador é um dispositivo usado para transformar a energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica. O dínamo de uma bicicleta é considerado o tipo mais comum de gerador elétrico. É necessário que ocorra uma indução eletromagnética para converter energia mecânica em energia elétrica.
Veja esse experimento. Aproxime e afaste um ímã permanente de uma bobina na direção do seu eixo. Logo, surge um campo magnético variável e, assim, um fluxo magnético. Conectando as extremidades da bobina no amperímetro, podemos observar o aparecimento da corrente elétrica. Esta experiência mostra o funcionamento de um gerador de corrente alternada. O princípio é o mesmo utilizado nas usinas hidroelétricas. Uma aplicação clássica de grupos geradores hoje em dia é a utilização em horários de ponta, onde a energia da concessionária num determinado período do dia é mais cara. Por exemplo, em São Paulo, das 5h30 às 8h30 da noite. É um momento em que um supermercado, por exemplo, ele desliga a concessionária e entra com a energia do grupo gerador. Dá uma economia de uns 30% na conta de energia elétrica do cliente. Uma outra aplicação clássica é a interrupção de energia por conta da concessionária. Onde, se você tiver um grupo gerador, um bom exemplo é um hospital ou uma indústria, onde você tem a interrupção da concessionária, mas o grupo gerador assume essa carga. Uma outra aplicação é o gerador com uma única fonte de energia. Uma região inóspita, por exemplo, no norte do país, onde você não tem concessionária, o grupo gerador acaba abastecendo de energia por ser a única fonte. Ao contrário do gerador, o motor é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica, de maneira a produzir movimento em uma máquina ou em um veículo. Vamos ver agora como funciona. Um motor elétrico é construído a partir de um fio de cobre envernizado, um ímã permanente e um suporte de metal. Este dispositivo tem como característica primordial transformar qualquer forma de energia em energia mecânica. Um transformador como este aqui tem como objetivo transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, modificando assim as tensões e as correntes. Este dispositivo eletrônico também pode mudar os valores de impedância de um circuito. Vamos conferir agora como é fabricado e como funciona. O transformador é composto de duas ou mais bobinas ou enrolamentos e um circuito magnético que conecta essas bobinas. Existe uma variedade de transformadores com diferentes tipos de circuito, mas todos trabalham com o mesmo princípio de indução eletromagnética. Internamente no computador você tem componentes que utilizam 1 ou 5 volts de tensão para fazer as funções internas de cada componente. Porém a concessionária te entrega ou 220 ou 110 volts. Para fazer essa transformação de nível de tensão do que a concessionária te entrega para o que o componente utiliza, você utiliza um transformador. Esse transformador transforma 110 volts para 5 ou 1 volts que vai ser usado por cada componente. Uma outra função de transformadores, agora já voltado para uma área maior de potência de distribuição de energia, é transformar a energia que a geradora gera, um gerador lá em uma usina hidrelétrica ou térmica, seja lá o que for, ela gera numa tensão baixa e para transmitir para uma cidade, precisa elevar essa tensão, transmite porque você diminui a bitola dos cabos que vão ser utilizados para fazer essa transmissão. Chegando na cidade ou no ponto de utilização dessa tensão, tem um outro transformador que reduz essa tensão para os níveis de tensão que vai ser utilizado na região que vai ser utilizada essa tensão. Uma outra utilização para transformadores são transformadores para tarifação, normalmente utilizados por concessionárias. Algumas instalações, como shoppings, aeroporto, etc., utilizam a tensão entregue pela concessionária numa tensão maior, que é o 13.8 kV. Essa tensão tem que ser rebaixada para o uso interno desses estabelecimentos. Então você pega um transformador, coloca na entrada desses estabelecimentos, transforma a tensão que a concessionária te entrega de 13.800 ou 24.000 volts para 220, 110, 380, que vai ser a tensão utilizada internamente nesses estabelecimentos.
Então, o que você achou? Eu acho que sem todos esses dispositivos, gerador, transformador e motor, a gente não sai do lugar. Bom, até a próxima!